Olá, pessoal, boa noite. Eu estou muito feliz de estar de volta com vocês aqui com mais um podcast da gente, do nosso projeto Mulheres de Sucesso. E eu estou muito feliz de estar trazendo uma pessoa hoje muito, muito especial, que significa muito para mim. Ela é técnica de segurança do trabalho há muitos anos, né? Fez carreira nessa área e tem uma vasta experiência na área de segurança do trabalho. E isso é muito especial para mim, porque é a área de onde eu venho. Eu trabalhei como técnica de segurança do trabalho por, sei lá, acho que ativamente pelo menos 6 anos seguidos. E na época, quando eu entrei na área, era uma área ainda é uma área predominantemente masculina, eu preciso salientar isso. Na época era ainda mais restrita. Eu era muito jovem, era uma área muito nova no mercado e era extensivamente, predominantemente masculina. Então, eu estou trazendo para vocês uma mulher que é pioneira nessa área e vai falar para a gente como é como é trabalhar numa área, numa profissão onde é tido como um trabalho para homens, né? Um mercado para homens onde poucas mulheres acessam e ingressam. A segurança do trabalho, para quem não conhece, segurança do trabalho, eu partir do pressuposto que vocês não sabem o que é. Segurança do trabalho, ela cuida da segurança física, emocional, em todas as instâncias do trabalhador, do clima organizacional também, ela acaba aí desempenhando um papel muito forte, trabalhando em conjunto com o RH, com a psicologia, com os recursos humanos, e são áreas que caminham juntas, porque elas entendem que a segurança, ela não é só física, ela também é psíquica, então ela tem que se dar em diversas esferas, né? E a segurança do trabalho surgiu como conceito em 1919. No Brasil, o marco da segurança do trabalho, ela se dá no ano de 1972, quando foi promulgada aí uma portaria, a portaria 3.237, que estabelece a obrigatoriedade do SESMIT, e é onde nasce a obrigatoriedade de ter que ter um técnico de segurança do trabalho nas empresas a partir de 50 funcionários, se eu não estiver enganada, né, Adelina? E eu gostaria agora que a Adelina se apresentasse para vocês. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, fico muito feliz, né, de estar dando a minha participação nesse podcast em relação às mulheres de sucesso, a minha gratidão, né, nesse momento. Né? Então, o que você falou aí é super real. Né? Então, assim, é uma função, né, vamos dizer assim, que predominantemente é para homens, né? No momento que eu entrei em 92, né? 92, então, realmente, é predominante só de homens, né? Então, vai o quê? 29 anos, né? Já na área. Ponto, mas em algum momento eu me perdi. 30 anos, É muito tempo, né? É muito tempo na área. E quais as áreas que você passou, Adelina? Eu passei pela área de castanha, fábrica de castanha, na área de fiação, cervejaria, fábrica, rota cervejeira e cerâmica, né? Fábrica de cerâmica, né? Que fazia as cerâmicas, e, por último, eu estou na área de transporte de derivados de petróleo, na área de transporte de derivados de petróleo. E o que é que te motivou a escolher essa profissão? Assim, tudo se iniciou pelo meu pai, né? O meu pai trabalhou muito tempo na indústria, na Coca-Cola, e ele via o trabalho, né? Que era um trabalho que, além de ter muito homens, e viu que trabalhava muito com pessoas, né?
Então, e também dava um bom rendimento, né, financeiro, um retorno financeiro. Então, ele me viu que eu também gostava muito de estudar, não é? Então, ele disse assim, Adelina, tem concurso, né? Então, assim, você gosta muito de estudar, é uma profissão, promissora, né? Em que toda indústria deve ter um técnico de segurança, e eu acho que você vai gostar. E foi numa época muito difícil, porque separação dos meus pais, então eu estava trabalhando em outra área totalmente diferente, mas também que eu não me adaptava, que é comércio, né, que é um trabalho também muito árduo para a mulher. E ele disse assim, não, nessa você vai, além de ter uma condição financeira melhor, você vai ter também condições de estudar, ter condições de pagar um estudo. Então, isso foi o primeiro passo. Foi uma motivação para mim entrar nessa carreira. E você que está aí há tantos anos, já passou por tantas experiências, eu vou te fazer essa pergunta, já mais ou menos sabendo a resposta, mas é porque, do ponto de vista, se eu falar só de mim, e eu não estou falando mal aqui da experiência, tá, gente? A questão aqui é tratar de como é ser mulher numa área predominantemente masculina. Aí fica pensando, será que eu estou ficando louca ou será que existiu mesmo alguma forma de discriminação em relação a ser mulher, sentir uma dificuldade de adentrar na área ou de alcançar determinados objetivos ou determinados tratamentos pelo fato de ser mulher? Existiu isso com você? Aconteceu de alguma forma? Sim, no início, sim, é aquela coisa de você provar, né, se você realmente é capaz de exercer essa atividade. Para mim, foi desafiador e, ao mesmo tempo, motivador, né? Por que motivador? Porque incorporar a mulher num ambiente de trabalho totalmente masculino e mostrar de uma forma, né, bem competente, que a mulher ela tem o seu espaço também nessa área, que ela também pode fazer um bom trabalho, que ela também pode desenvolver competências idênticas ao homem, da sua forma feminina, né, de forma bem tranquila, né, sem aquela rigor tão grande. Porque eu acho também que é uma forma da gente ver o outro lado, né, de como é que é o comportamento, como é que as pessoas veem o outro lado do trabalho de outra forma. E essa forma seria a feminina. Eu também vi dessa forma motivadora. A gente vai chegar nesse ponto, mas eu quero te perguntar também, não me deixe esquecer, Hum. eu acho que houve uma mudança aí, em algum momento da história da segurança do trabalho no Brasil, houve uma mudança na visão da mulher. Antes a mulher ela era um pouco rejeitada, porque era um trabalho tido tipicamente como homem, muito pesado para uma mulher, então a mulher não cabia, não pertencia àquilo. Eu já fui, né, rejeitada e desmotivada muitas vezes, mas em algum momento houve uma mudança aí, onde a mulher passou a ser desejada, porque passaram a entender que a mulher tinha muito mais tato, Isso, negociação e de negociação muito grande, de envolver colaboradores e de negociar de uma forma amigável, né? Porque, na verdade, essa relação com o trabalhador, ela nada mais é do que uma negociação. Usar ou não usar o EPI, fazer ou não fazer um treinamento. A gente não pode obrigar ninguém. isso. É uma questão de não impor, né? Então, eu sempre no início da minha carreira, eu sempre disse, não é o que falar, é como falar, né? Não é a pessoa, não é impondo, né? Então, o trabalhador, ele era um ser humano, né? Ele tem sentimento, ele não é uma máquina, a gente também tem que entender isso, que ele não é uma pessoa que está lá só para fazer, ele está lá para fazer, para ter o seu ganha-pão, mas também para ser tratado com respeito, com dignidade, com amor, né? E que muitas vezes o homem ele não tem esse tato, não tem essa gentileza que nós mulheres temos, que não é gritando, que não é se exaltando, que você vai conseguir
esse nível de conscientização que a segurança do trabalho ela requer, né? É um trabalho de conscientização, não é um trabalho de realmente impor, porque se você só vai conseguir alguma coisa se você conquistar aquela pessoa falando por que ela está ali, por que é necessário usar um capacete, um protetor auricular, e muitas vezes o homem ele não tem esse tato de explicar, não tem essa paciência, não tem essa gentileza de explicar o porquê. Não, você vai usar porque você vai, porque eu quero, não é por aí, né? Existe toda uma história, existe todo um trabalho a ser feito nesse trabalhador que vem já de uma família humilde, que não teve um grau de instrução que você teve, tem toda uma história por trás disso. Então, eu acho que a mulher veio para fazer essa diferença nessa área, entendeu? Então, vai muito nesse foco. Eu acho, sabe, Adelina, que não é... Tá, minha opinião aqui, né? Eu já pensei muito, já fiz muitas reflexões sobre isso, né? Porque essa forma do homem querer se impor mais e a mulher tem um determinado tato. Eu não acho que isso está condicionado ao sexo. Eu acho que é bem, na minha opinião, é bem cultural. Tipo, o homem foi ensinado, principalmente em países onde tudo se dá através da violência, a se destacar também através da violência. Então, eu vou usar a força que eu tenho, da voz, do corpo, para me impor sobre uma determinada classe, uma determinada situação. Como a mulher sabe que ela já não tem esta vantagem, do ponto de vista físico mesmo, a gente sabe que a gente não tem essa estrutura da voz aguda, a gente muitas vezes não tem uma estrutura física para ir para o embate. Então, a gente sabe que as nossas melhores armas são a inteligência e o bom trato, o bom traquejo com Isso, exatamente. Eu acho que é a questão do bom tratamento, né? De tratar a pessoa como um profissional, mediante a escolaridade ou o posto que ele ocupa, tratar ele como um profissional, não como uma pessoa que está ali só para lhe obedecer, né? Então, eu vejo muito nessa questão, tratar o ser humano como um profissional, como uma pessoa que merece um tratamento digno, dessa forma. Você já se sentiu constrangida, de alguma forma discriminada, talvez até sabotada, ou passou por algum tipo de assédio, seja ele moral ou de alguma outra natureza, no qual você percebeu no momento, ou talvez até depois, que aquilo estava acontecendo pelo fato de você ser mulher? Sim, no início, né? Então, eu muito inexperiente, no início eu sentia isso em palavras, né? Algumas pessoas me contavam que realmente não tinham crédito na minha competência, entendeu? Eu trabalhei muito também com outros homens, né? Da mesma área. Então, muitas vezes eu ficava em segundo plano para fazer um treinamento, para acompanhar profissionais da área do Ministério Público, de auditoria, né? Com receio de eu não ter conhecimento, né, na área em relação a algum questionamento, porque muitas vezes o Ministério do Trabalho ele vai querer saber como é que é feita a segurança do trabalho dentro da indústria, né, para verificar se realmente são cumpridas as normas de segurança do trabalho, e muitas vezes eu trabalhando já com essa área, muitas vezes ele colocava o homem para acompanhar, e não a mim, né? E muitas vezes eu tive que realmente me impor, né? Dizer assim, olha, eu também estou disposta aí, eu também sou disponível a acompanhar, entendeu? E muitas vezes eu via que eu era colocada em segundo plano, né? Mas, assim, graças a Deus eu tive consciência do meu papel dentro da empresa, da minha importância, né? Do que eu fui, né? Para que eu fui contratada. Né? Então, eu sempre tive esse
esse viés de que eu sou competente, que eu posso fazer o que realmente eu fui contratada para fazer, entendeu? Mas isso nunca assim, me desmotivou a seguir outra carreira. Isso nunca me desmotivou. Isso foi um incentivo. Você não esperou ser convidada, ser chamada, ser integrada. Não. O seu espaço. Isso, entendeu? Então, até teve um exemplo muito interessante. Teve um momento que eu tive que dar um treinamento para um grupo de profissionais lá na área de uma das fábricas, e o gerente chegou para outros. Aí eu soube isso depois, né? E eu fiz o treinamento, treinei o pessoal, e um gerente chegou para o técnico de segurança e disse assim: por que é você que não está lá? Por que é a Adelina que está lá e não você? Por que você não teve a mesma atitude que ela? Por que ela, eu gostaria que você estivesse lá? Então, depois o técnico de segurança, né, falou para mim, né, porque nem é todos profissionais, né, como as mulheres, eu falo isso nos homens, eles têm essa comprometimento, falo isso, esse comprometimento, entendeu? Com a sua profissão, com com a sua real competência, com a sua real atribuição, né? E eu sempre fui dessa forma, eu sempre tomei frente. Pode falar. É que o homem ele está muito na zona de conforto, ele sabe que por ele ser homem, o espaço dele está garantido, ele não tem que se reafirmar, se afirmar 2 vezes, ele não tem que lutar para demarcar território, né? É dele. Ele só tem que se sentir à vontade. E eles sentem isso, né, na corporação, eles sentem isso, porque a maioria das empresas ela tem só homens na liderança, não é isso? Então, é corporativismo mesmo, né, masculino. E nós que entramos nesse ramo, a gente tem que fazer o nosso espaço, independente de ter ou não apoio. Temos que fazer a nossa parte, independente disso, entendeu? Porque se a gente for esperar, não vai acontecer. Quantas vezes você foi arguída dos seus conhecimentos da norma, tinha que saber a norma de cabeça, ou tinha que estar com a norma ali quase que debaixo do braço, com, com um parágrafo exato daquilo que estavam te perguntando. Não sei se você passou por isso muitas vezes, mas eu já. Né? Assim, eu sempre gostei muito de ler as normas, de saber, e sempre assim, eu sempre fui questionada em relação ao que fazer, como fazer, né? A entregar relatórios para comprovar se realmente aquilo que eu estava solicitando era o que estava sendo solicitado pela norma, pelas empresas, porque trabalhei em empresas que sempre eram auditores, né? Eles questionavam e sempre eles procuravam sempre o teste de segurança, né? Então, assim, sempre fui no início, sempre no início, né? Mas agora, graças a Deus, né, que eu já peguei experiência, a minha credibilidade profissional, ela já está mais sólida, né? Mas isso muito através de um trabalho árduo, um trabalho realmente de verificação, de treinamentos, de estudos. Sempre eu gostei de participar de eventos onde estava incluso a questão da segurança do trabalho, onde a empresa, eu sempre gostava de participar de seminários, sejam regionais, sejam nacionais, sempre eu gostei de participar justamente para mostrar para a empresa que o que a gente solicita não é uma questão de solicitar por solicitar, e sim por uma questão de ajudar a empresa a cumprir as normas de segurança, né? Então, e também mostrar para eles que a segurança do trabalho não é um custo, é um investimento. Sempre isso. Adelina,
eu acho que os anos que eu trabalhei na segurança do trabalho no Brasil foi, na verdade, um grande treinamento para o que eu tenho enfrentado aqui na Alemanha hoje, né? E esse treinamento, ele incluiu, assim, até a metade da minha carreira, quase toda, acho que os anos todos que eu tive lá, a boa parte foi foi sempre tendo que me justificar, né? Então, eu passava a maior parte do tempo pesquisando normas e justificando para provar que eu sabia, que eu entendia como que o processo se dava e sempre me reportando e sendo arguída e a maior parte do dia não era fazendo as atividades inerentes à segurança do trabalho, mas era respondendo aos testes que me eram colocados. E chegou a um ponto tão decisivo assim que eu vi que ou eu ia me qualificar arduamente para me presentear, para chegar ao status que eu gostaria de chegar, para ser reconhecida pelo que eu gostaria de ser reconhecida, ou eu continuaria sendo vista como todo aquele estereótipo que cabe em mim, uma menina nova, solteira, porque conta, tá, gente? Mulher, Sim. nova, solteira, bonita, magra, o que mais? Inexperiente, então são muitos estereótipos que foram atribuídos a mim, todos de uma vez só, e ou eu faria uma grande revolução através da qualificação massiva de mim, comigo mesma, ou eu ia continuar pequena, amuada e acuada, é mais ou menos isso. E não que isso parou, né? Eu fui trabalhar aí numa grande multinacional, que foi outra prova de fogo, e lá houve uma verdadeira... Foi quando eu entendi que tudo que eu estava passando, tudo que eu passei de confronto, de discriminação, eu estava passando somente pelo fato de ser mulher. Era uma situação aqui de autorizar um trabalho altamente perigoso, no qual nós do SESMT não autorizamos, porque a gente sabia que o nosso pescoço, que a gente valoriza muito, estava em risco, a gente poderia responder processo em caso de acidente, em caso de morte, que a gente poderia até ser presa. E aí foi um momento que a gente se decidiu pela nossa vida, pela nossa liberdade, que era maior do que o emprego, o status e o salário que a gente estava ali naquele momento de vida. Mas as pessoas da corporação e uma determinada pessoa de um determinado setor de chefia, numa posição de liderança de chefia, poderia autorizar esse trabalho também, dentro das normas da corporação, mas ele decidiu que ele não assinaria aquilo, e ele tomou aquilo realmente como pessoal, e ele iniciou uma briga muito grande naquele momento, e foi quando eu vi que tudo aquilo era simplesmente pelo fato de ser mulher e de dar um não para um homem, de dizer não e de me posicionar. E eu tive que pagar um preço ali, que foi a minha saúde, um preço muito alto. E foi a primeira lição, assim, que eu tomei nesse sentido, né?